O Banco Central eleva a taxa Selic na semana em 1,5, tá? Colocando a nossa taxa básica de juros em 10,75 ao ano, tá? E agora ele projeta uma redução do ritmo da alta de juros. Deve ter mais uma alta na próxima reunião, coisa de meio ponto, 0,75, e depois deve ficar por aí. Mas já é bem alto, gente, tá? E essa taxa de juros é uma taxa bem alta. Imagina, nós chegamos ali a uma taxa de 2% e saltamos no intervalo de um ano para uma taxa de 10%. Tá? Isso é uma política biruta, tá? Porque, veja, a gente está com um desemprego elevadíssimo, a gente está com uma queda da renda média do trabalhador, e mesmo assim a gente está metendo um tarifaço de juros que a gente sabe que restringe mais o crédito ainda, tende a deprimir ainda mais a economia. Tá? Tudo isso para quê? Para tentar segurar a alta do dólar. É isso. Né? A gente está com um problema sério de inflação, tem que segurar o dólar, e a gente está fazendo uma política agressiva para segurar o dólar via taxa de juros. Porque, veja, se a gente botar a inflação do Brasil plotada junto à taxa de juros, nós vamos ver que a gente está com uma das maiores, ou se não a maior taxa de juros do mundo no momento. E isso atrai, evidentemente, dólar e segura a cotação, que vai acabar segurando em parte a inflação. Eu digo em parte, por quê? Porque a gente sabe que a inflação é um choque de custo. Esse custo principal é do dólar, mas não é só do dólar. Tem uma desorganização das cadeias produtivas, tem a questão da paridade de preço sobre o petróleo e derivados, que faz com que esse barril de petróleo aí em máxima histórica seja todo traduzido em aumento dos preços dos combustíveis. Toda a nossa economia é carregada, Brasil afora, na base do óleo diesel. A gente sabe que é basicamente assim que a nossa economia funciona, e isso vai ter um impacto. Então a gente vai continuar tendo esse impacto, mesmo que a gente segure o dólar. Porque se não mudar o PPI, ou seja, a política de paridade de preços da Petrobras, esse impacto vai continuar acontecendo. O impacto das cadeias tende a se reorganizar, embora ainda haja um delay fazendo com que ele também aconteça. Então, mesmo que a gente segure o dólar, e isso já está acontecendo, porque, porra, se você bota a taxa real de juros na mais elevada do mundo, você vai atrair capital especulativo. Mas você atrai um tipo de dólar ruim para o país, que é isso que acaba acontecendo, porque é um dólar que vem para ganhar no juro, né? Mas basta trocar amarelo e vai embora. Né? Ele deita o cabelo, ele frisa o palito, né? Cai da boca. Por quê? Porque é um tipo de capital que não está interessado em investir na economia para lucrar. Não, está interessado exclusivamente nesse diferencial de juros. E agora o Brasil tocou num diferencial de juros realmente para moer. Deve aumentar mais um pouquinho e deve se manter. Isso vai segurar o dólar? Acredito que agora sim, porque não é uma elevaçãozinha. Só que vejam, gente, você faz uma redução brusca da taxa de juros e depois uma elevação brusca da taxa de juros. Quer dizer, falta planejamento. Falta planejamento. Eu não acredito que isso vá segurar completamente a inflação, porque eu acabei de dizer, tem a questão do preço dos combustíveis e tem ainda o delay da desorganização das cadeias produtivas. Né? Isso não vai se resolver com o tarifaço de juros e entrada de dólar em função desse diferencial. Então, não deve resolver completamente o problema da inflação, né? Porque a nossa inflação ela é um choque de oferta. E por outro lado, tende a deprimir ainda mais a economia. Esse é o grande problema. Tende a deprimir ainda mais a economia. Então você dificulta o crédito, você tende a ter menos contratações, menos renda, ou seja, o ciclo de crise econômica se alimenta. Então o Brasil está aí flertando fortemente com uma recessão, gente. Tá? Já entrou em recessão técnica, agora o PIB deve subir um pouquinho, mas pode voltar a cair. Ou seja, um país que teve uma queda brutal do PIB, nunca mais voltou a crescer, e que está flertando com uma depressão a partir de um tarifaço de juros numa economia já deprimida, é bastante complicado. Acho que é bastante complicado porque não se pensa em nada. Saca? Não se pensa em estratégias para o desenvolvimento. Sabe? Não se pensa numa estratégia de política industrial que o mundo inteiro está fazendo. Não se pensa numa estratégia de controle de conta de capitais. Não se pensa numa estratégia de geração de emprego. Não. Nós vamos dar um tarifaço de juros,
Vamos controlar a inflação, custe o que custar, mesmo flertando com uma recessão. Nós voltamos a passos largos para o que nós tínhamos no final dos anos 80 e início dos anos 90. Né? Essa concentração da riqueza vai se potencializando porque na crise, quem tem capital tem opção de investimento. Pode estar correndo para o juro, por exemplo. Agora, na crise, a classe trabalhadora fica sem opção. Você tem um desemprego alto, disciplinando a classe trabalhadora, você tem uma flexibilização das relações de trabalho, ou seja, uma precarização do salário, uma precarização das formas de contratação. Ao passo que há um desmonte do Estado, uma lei de teto de gastos que inviabiliza o setor público de agir. Então esse é o quadro, né? Um quadro de inflação, desemprego, juro alto e qualquer perspectiva de mudança está afastada.